Muito boa tarde a todos e peço naturalmente que tenham paciência comigo. Vou tentar ser o mais rápido possível, até porque já estamos a queimar muito horários, e pedir-me também para ver se conseguimos que o painel, que é bastante longo, consiga todo ele falar. Agradeço naturalmente o convite, vou passar esses agradecimentos. É um prazer estar aqui hoje e neste painel em particular, quando me foi pedido para falar sobre a reconfiguração do Estado da economia privada. Eu devo confessar que é um tema que já me traz de longe. Portanto, a primeira vez que eu apresentei uma coisa parecida com estes moldes, faz em 2014, foi no Instituto de Defesa Nacional. Chamei-lhe liberalismo com sentimentos morais, fui apelidado de neoliberal e de um perigoso defensor do Estado, de mercados e de uma concorrência desleal e causadora de problemas. Desde então tenho repetido o discurso sucessivamente na Universidade Católica, a formar empresários, nomeadamente na formação de executivos, usando este grande Jardim do Éden como referência, que hoje descobri que afinal não devemos procurar muito o Jardim do Éden, e fui acusado pelos meus colegas de gestão e de empresas como sendo um perigoso bloquista do lado da esquerda. E eu aproveito esta dicotomia apenas para introduzir a questão que a liberdade, e ela já foi aqui discutida sucessivamente e bastante expressivamente, na dicotomia que nós queremos colocar entre direita e esquerda, uma dicotomia que a torna extremamente redutora e extremamente difícil de analisar os problemas económicos do país, ou problemas económicos em geral. E, de um modo geral, quando a gente fala em economia, ou quando a gente fala no tema da política e da economia, o que nos vai à mente é a ordem económica. A ordem económica pode ser uma ordem de mais mercados ou menos mercados, coisa que eu já vou falar a seguir, e que me traz sempre à mente aquela ideia de que no final tudo desagua na economia. E se calhar por essa que é a razão que nós somos o último painel de tudo isto, em que faz lembrar o slogan do Bill Clinton, a economia é estúpido, porque no final do dia é isto que conta. Só uma advertência, sou do Futebol Clube do Porto, mas tinha umas piadas, não vai dar para falar sobre elas. O tema, infelizmente, ficaram vocês a perder. O tema do economista, normalmente, é o tema de qual é a melhor forma de alocar recursos. E esta é, quase eu diria, a questão fundamental que ocupa genericamente a economia e que, eu diria, paradoxalmente, e que eu imagino que deve ter estado por trás deste título para esta apresentação, coloca-nos perante a dicotomia entre mercados e Estado. Ou pelo menos a gente tende a associá-la assim. Pior ainda, porque aos mercados tende a associar a ideia do capitalismo e ao Estado tende a associar a ideia do socialismo, que poderia ser uma abordagem, mas que é completamente inapropriada nos momentos de complexidade, coisa que nós já discutimos aqui amplamente em toda esta convenção, para quem cá esteve durante estes dois dias. Eu gostaria mais de colocar a questão, coisa que vos falarei já adiante, entre não mercados e mercados. Porque verdadeiramente o tema dos mercados não é apenas um tema de Estado, é também um tema de empresas. Ou se vocês quiserem, de uma maneira muito diferente, eu vou saltar aqui mais uma série de slides para ganhar tempo, de uma maneira muito diferente, é um tema de instituições públicas e de instituições privadas, que é a questão que me preocupa mais fundamentalmente. E porquê é que eu trouxe para aqui esta dimensão? Para um economista, quando se fala em mercados têm uma concepção muito particular. O mercado é um mercado de concorrência. É um mercado na qual, se eu quisesse parafrasear um bocadinho o João Miguel Tavares da parte de manhã, é um mercado no qual a liberdade de ele dizia, a minha liberdade termina onde começa a tua liberdade. Mas verdade, é isso o mercado de concorrência? O mercado de concorrência é aquele no qual uns e outros podem expressar-se livremente sem poder agredir o outro. O que significa que a gente sabe que no mercado de concorrência, e inclusive nos princípios morais de Adam Smith, se a gente quiser ir mais longe, o mercado é uma expressão de liberdade, mas é sobretudo um mercado da expressão de valores, de ética, de princípios, ou seja, aquilo que nos rege e que nos leva no dia-a-dia. Quando nós colocamos o tema entre Estado e mercados, a questão que nos vem à cabeça, e estas são as questões que eu deixo aqui para o debate, porque verdadeiramente eu não procurei ser dogmático, apenas tentei trazer para aqui alguns dos temas que podiam ser debatidos, será que numa economia de mercado, como se defende, ou pelo menos como poderão defender aqueles, permitam uma expressão, de direita, é o único ecossistema possível de crescimento? Será que numa economia socialista ou uma economia estatal, se quiserem, a única forma de eu produzir distribuição do rendimento? E essa é a questão que eu gostaria de deixar aqui para um debate posterior. Uma das questões que alimenta muito a dicotomia entre a esquerda e a direita
se vocês quiserem, nesta visão simplificadora, a ideia de que numa sociedade capitalista as empresas são aquilo que nós chamamos de rent seekers, ou seja, são instituições que procuram controlar os mercados. Eu diria que, em boa verdade, uma empresa, quando está numa determinada operação ou atividade económica, a tentação que tem é competir pelo próprio mercado. Há uma série de teorias sobre a matéria, mais uma vez eu não vou poder falar sobre elas de uma forma que eu gostaria e que seria naturalmente muito mais explicitativa, mas gostava de deixar aqui uma ideia. Normalmente as empresas têm tanto horror aos mercados quanto têm os Estados. E basta pensar, por exemplo, e estou a falar genericamente estou a falar de uma tradição puramente capitalista, tal e qual ela é representada estilizadamente pela esquerda, no sentido de que as empresas estão apenas ali para explorar, se quiserem, entre aspas, o trabalho, estão ali para explorar o ambiente, estão ali para explorar a sociedade, estão ali para explorar o equilíbrio. Eu terei a dizer, possivelmente, que isto é exceção, seguramente não será a regra, e seguramente será ainda menos a exceção naquilo que nós hoje sabemos sobre o que é o governo das empresas, quando eu falo, por exemplo, em questões de responsabilidade social, quando eu falo em questões de empresas que estão preocupadas com a comunidade. E podia parafrasear alguns economistas que nos dizem, e alguns deles bastante recentes, que nos dizem que uma economia de mercado é, no final do dia, também uma economia de cooperação. Porque no dia em que as empresas reconhecerem que não têm a cooperação dos mercados, e quando eu falo dos mercados estou a falar dos consumidores, dos trabalhadores, da comunidade como um todo, sabem que a sua própria existência também fica ameaçada. Portanto, e por isso a minha primeira questão é, será que verdadeiramente uma economia capitalista é uma economia destruidora de equilíbrios? Será que é uma economia destruidora de distribuições? Temas que eu deixo para o meu painel, que seguramente debaterá melhor do que eu. Até porque tem outra experiência que eu não tenho, porque, como sabem, eu sou professor e quem não sabe ensina. O segundo tema é, se eu me mover para o outro extremo, do extremo em que nós chamamos o Estado socialista, aquele que supostamente se preocupa com o bem-estar das pessoas, que se preocupa com a distribuição, que se preocupa, se calhar, com a realização, e no qual eu tenho um planificador capaz de decidir ou optar pelos investimentos, esta é a melhor forma de eu realizar as opções de cada um. Tivemos hoje aqui discussões da parte de tarde, por exemplo, sobre... Eu não falo sobre a propriedade da escola pública ou das escolas públicas, mas falo sobre as opções de escolha que as pessoas têm. O que significa, implicitamente, que se calhar o Estado também pode ser capitalista. E se eu pensar aquilo que nos disse aqui hoje de manhã, logo ao início da manhã, o Paulo Portas, sobre que a maneira como a Europa respondeu ao Covid, ou a maneira como os Estados Unidos responderam ao Covid, num caso americano investindo, num caso europeu comprando, eu tenho duas apostas completamente diferentes no que diz respeito à forma como o Estado vê a economia, particularmente como o Estado vê os mercados. E por isso a questão fundamental aqui em cima da mesa é, quando eu tenho um Estado a pensar a economia, está ele a pensar nos mercados? Eu poderia trazer para aqui, que era outra das coisas que eu tinha trazido para falar, mas não vou ler, que é, por exemplo, a recente reunião que aconteceu entre o Ministro das Infraestruturas e a Ryanair, hoje, sobre os temas das ajudas de Estado à TAP e que seguramente nos trariam para aqui. O que nos leva para um tema que é um tema interessante, que é perceber se a mão visível do Estado é suficientemente capaz, da forma que nós a temos representada, questões políticas também foram aqui identificadas, para definir quais os problemas a resolver e quais as soluções que eu terei que encontrar para cada um deles. E por isso eu dir-vos-ia mais do que entre Estados e nesta dicotomia, se quisermos, privado-público, eu preferia uma dicotomia entre Estados e empresas como sendo não-mercados. Sendo não-mercados no sentido que as decisões são tomadas dentro de cada uma destas organizações, são completamente fora do espírito de mercado Adam Smith. A maneira como eu decido dentro de uma empresa alocar recursos não tem nada a ver com a economia de mercado. A maneira como eu decido pôr um trabalhador a funcionar em turnos ou não tem nada a ver com a economia de mercado. É uma decisão implícita, porque dentro da minha empresa, entre aspas, mando eu. No questão dos Estados, eu podia colocar exatamente uma questão. A maneira como eu decido ou não privatizar a TAP, nacionalizar a TAP e tornar-me um providenciador de serviços aéreos e retirando-os do mercado, é uma solução de não mercado, porque eu não vou ditar pelos preços, não vou ditar por um conjunto de circunstâncias, vou ditar sobretudo pelo tema da tributação. Mais uma vez, sem grande espaço para poder discutir.
Por isso, o que eu deixava aqui, sobretudo, como alguma reflexão, é que, verdadeiramente, o que está em causa é esta proteção do funcionamento dos mercados e a maneira como cada uma destas duas entidades, públicas e privadas, é capaz de lidar com esses mercados, é capaz de os promover e é capaz de os transformar em espaços únicos nos quais cada um de nós pode exercer o direito de escolha ou de liberdade. E, por isso, a única coisa que eu trouxe aqui foram dois conjuntos de slides. O primeiro sobre o Estado, e que servem apenas como ilustração para aquilo que é o nosso Estado. São os dados de 2020, naturalmente 20 tem o efeito da pandemia, 19 é possivelmente muito mais normal, não são nada de novo para todos vocês, e a questão que se levanta para mim, em meu entender, são duas. As questões que se levantam são duas. A primeira é esta dimensão do Estado, se nós queremos esta dimensão não mercado, e depois há uma segunda que não está explicitada aqui, mas está subjacente a cada um destes elementos, que é a maneira como eu providencio cada um destes serviços. Eu posso providenciar a educação num serviço privado ou público, posso providenciar a saúde num serviço privado ou público, possivelmente há escolhas que têm que ser feitas no que diz respeito ao funcionamento dessa provisão. Agora, uma coisa é certa, na medida em que eu consiga reproduzir a disciplina de mercado, eu deveria tentar algumas destas soluções, e quando falo mercado volto a remeter-me outra vez a Adam Smith, cada uma destas dimensões possa assim ser resolvida. Seguramente há em todas estas funções que estão aqui, que são funções de soberania, em meu entender, funções nas quais eu posso externalizar algumas delas para os mercados e outras seguramente não posso, nem deverei. A experiência está cheia de soluções nas quais há coisas boas e há coisas más. Isto faz-me trazer para aqui, se quiserem, Miguel Poer Maduro, há pouco, quando dizia que é necessário redefinir o espaço de liberdades. Eu diria de outra maneira, é necessário redefinir o espaço dos mercados, tal e qual a Thatcher o definiu quando nós falamos, se vocês quiserem, no início do grande processo de privatizações, em que são identificados novos mercados nos quais a disciplina pode funcionar, coisas bem, coisas mal, experiência, por aí adiante. Eu podia pôr aqui 93, mas para ter alguns indicadores comparativos, mas não o vou fazer, porque não teremos também tempo para o discutir. O segundo tema que eu trazia para aqui, como mote para as instituições privadas, são as empresas. Eu falei, sem grande justificação, é certo, que as empresas são outra grande ameaça dos mercados. Ameaça, entre aspas, mais uma vez, porque eu não admito que elas os consigam controlar. Embora o possam, e em alguns casos o tentem. Ou diria, em muitos casos o tentem. O que me preocupa aqui é um tema de dimensão de empresas. E, sobretudo, uma questão que aqui foi mencionada e que o Alberto Castro há pouco mencionou, que é o paradoxal da economia portuguesa é nós insistirmos nas pequenas empresas, sendo as pequenas empresas, e basta os números que aqui estão, sendo as pequenas empresas, números que eu não trouxe, aquelas nas quais a remuneração média do trabalhador é mais baixa por comparação com as grandes empresas. E, no entanto, parece que nós temos uma obstinação contra o grande capital, mais uma vez, entre aspas. Vertidos em temas de produtividade, mas particularmente vertidos num que para mim é particularmente caro, que é a maneira como as empresas se veem perante os mercados, como é que as empresas se veem perante a comunidade. Há vários estudos, eu normalmente uso este com grande frequência, de um grande economista, Bloom, que ele está assediado numa série de universidades americanas e em Oxford, coloca Portugal, e eu repito este slide, seguramente já o trouxe aqui noutras ocasiões, coloca Portugal numa escala muito baixa em termos de, entre aspas, qualidade da gestão. Não vou falar sobre este tema com grande detalhe, mas vou trazer para aqui aquilo que o Henrique Neto disse há pouco, que era que isto é a média portuguesa e é a dualidade portuguesa. Porquê a dualidade portuguesa? Porque quando eu separo as empresas portuguesas por dimensão ou escalão de dimensão, se vocês quiserem, Portugal é exatamente igual ao resto do mundo. O que significa que possivelmente o que a gente tem é mais do menos bom e menos do melhor. E esta é outra das questões que eu gostava de deixar aqui para o painel poder discutir. Naturalmente, como muita pena minha, não poderei discutir estes elementos. E por isso, a minha questão aqui é como é que eu posso definir os não-mercados e como é que esses não-mercados devem ser espaços que têm que existir. Reparem, eu preciso de um país ilustrado, preciso de um país culto, preciso de um país educado, preciso de um país capaz de crescer. E são soluções de não-mercado, muitas delas. O acesso à educação, falava-se há pouco nas discussões que aqui houve anteriormente, da manhã e da parte de tarde, o acesso a um conjunto de bens, entre aspas, não mercantis, ou serviços não mercantis, os quais poderão ser sustentáculo ou ser parte importante de promover um mercado dinâmico e ágil, capaz, em meu entender, de promover o crescimento, mas não de forma única e exclusiva.
porque eu posso ter um Estado investidor, da mesma forma que o PRR posso distribuir recursos da forma que eu entendo, foi aqui discutido as limitações físicas e não físicas, ou legais e não legais, de os distribuir à economia privada ou à iniciativa pública, entre aspas, se vocês quiserem. Mas, verdadeiramente, o papel de um lado e do outro é um papel, sobretudo, de capacidade de crescimento. E quando eu falo, eu há pouco trocava esta opinião com o Rui Paiva, quando eu falo em não mercado do lado do Estado, o que eu estou a pensar é num investimento que seja reprodutivo, uma reprodução social. Quando eu falo em investimento produtivo do lado das empresas, eu espero um investimento reprodutivo, particularmente do lado privado. E o que os mercados funcionam é como um mecanismo de articulação desses recursos. Portanto, os mercados, se vocês quiserem, são a técnica, são um instrumento técnico, não são um fim em si mesmo. Ou seja, de outra maneira, os mercados não são a resposta. E esta é a minha dúvida que fica aqui para o debate e, naturalmente, vou saltar os últimos 2 slides, porque não terei muito tempo para o fazer. Portanto, muito obrigado a todos e bom... para que possa continuar. Muito obrigado. Peço-lhe que se junte depois a nós, também aqui ao painel. E comigo tenho o gosto de ter Bruno Babone, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Joaquim Miranda Sarmento, Professor Auxiliar de Finanças do ISEG e Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Mariana Leitão, Gestora e Diretora-Geral da PUASA, Nuno Fernandes, Professor Catedrático de Finanças no IES Business School e membro do Comitê de Auditoria do Banco Europeu de Investimentos e Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, Rui Paiva, CEO da Unidade de Gestão do Risco da Mobilium e membro do Conselho Coordenador da SEDES. Espero não ter enganado em nenhum. Enfim, eu ia começar por dizer, enfim, eu agora estou no ECO como redator principal, antes estava no Jornal Negócios, e, onde estive durante 15 anos, e no jornal, enfim, há um conjunto de páginas que abrem o jornal, que se chamam Primeira Linha, que são o tema de destaque dessa edição e que normalmente são planeados com antecedência. E nas reuniões de planeamento que tínhamos, muitas vezes ficava ali um buraco e, já quase por graça, dizíamos, vamos fazer um tema de destaque que vai ser o peso do Estado. Enfim, mas depois, na verdade, o tema ia ser muito sempre adiado, mas quando havia um buraco, peso do Estado. Também porque o tema não é fácil. E, portanto, o nosso desafio é tentar aqui discuti-lo numa hora. E, portanto, eu vou pedir aos nossos ilustres convidados que tentarmos aqui fazer 2 rondas e, portanto, pedia-vos que não se alongassem muito nas respostas, enfim, à volta de 5 minutos. Ia começar lá ao fundo pelo Rui Paiva e por lhe perguntar, de facto, este não mercado Estado, enfim, que cresceu, o Álvaro trouxe-nos aqui alguns números, cresceu para 24%, a despesa pública cresceu para 49% do PIB em 2020, enfim, mas isso foi muito inflacionado pela pandemia, antes era 43%. Ainda assim, o Estado consome demasiados recursos, este não mercado consome demasiados recursos? É uma pergunta, se consome demasiados recursos. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Ainda hoje, por acaso, escrevi um bocadinho sobre isso, porque tinha visto a dimensão do Estado. Depois fui ver com mais detalhe e, na realidade, ele cresceu desde o pico menor para agora. Uma das grandes coisas que vi, que uma das rubricas que tinha crescido bastante, tinha sido os enfermeiros. Portanto, depende do crescimento do Estado, qual é na verdade, o quão efetivo é. Portanto, há coisas que, na verdade, têm sentido de crescer. E sendo nós uma população envelhecida, por exemplo, os enfermeiros é uma coisa que não tem sentido. Se calhar os professores já não têm sentido, porque há menos jovens, provavelmente devia crescerem os professores, e, portanto, se calhar também equilibrado. Mas nós, no mundo empresarial, uma das coisas que temos vindo a debater sempre é o que será a dimensão das empresas e dos colaboradores nas empresas no mundo digital, que é uma coisa que nós temos vindo do Estado a investir na digitalização, nos processos, e, portanto, presumia eu que uma das coisas que deveria preocupar as próprias pessoas constituintes do Estado era o que é que vai ser do meu emprego, o limite, porque vai ser tudo tão digital, tudo tão automático, que também essa redução devia ser uma redução evidente. E, portanto, eu, quando olhava para aquilo, olharia que, provavelmente, aquelas funções todas do back-office deviam ser tão menores quanto isso, e não são. Portanto, é para mim claro que o Estado em Portugal é uma arma política que é usada para que se conseguir coisas adicionais a cada momento.
Portanto, eu também falava com o Álvaro há bocado, que ele começa desde o senhor que abre as covas, que é amigo do primo do cão, não sei quem, aquelas coisas até... Nós não conseguimos fazer a separação das coisas. Era quase como dizer que, provavelmente, se calhar, no limite, tinha sentido, era que a política elegia o Conselho de Administração da gestão do país, mas depois havia uma comissão executiva que era feita por gestores executivos que faziam a gestão do país. Porque são coisas distintas. Uma coisa é qual é a ideologia que nós queremos aplicar ao país, e isso é lícito, que as pessoas definam qual é a ideologia que querem, mas depois a aplicação disso na execução, não me parece que políticos profissionais que fizeram só política consigam fazer isso bem na sua atuação, porque não têm a experiência de o ter feito. É tão natural quanto isso, não é? Como eu também não sabia fazer outras coisas. Portanto, acho que tem que haver aqui uma disfunção entre a execução das ideologias e a execução da gestão operacional. Acho que isso é fundamental fazer. E depois também acho que é preciso fazer a dimensão, então, do Estado consoante a produção, a riqueza que nós produzimos, não é? E, portanto, também falava com o Álvaro há bocado, que eu cada vez que via assim, tipo, agora o Estado vai investir numa coisa qualquer, a minha derivada logo de gestão que tenho é quanto é que isto custa da OPEX a seguir? Quanto é que isto custa manter? Porque todos os investimentos que são feitos, que parece que é uma coisa no tempo, essa coisa é a mais barata de todas, porque na realidade o custo depois começa dali para a frente. É manter as autoestradas, manter as pontes, manter aquelas coisas todas. E, portanto, isso não está pensado. Bem, existe depois a função, existe depois aquela lógica já extrema de olhar para isto do Estado, que é, bem, então, o que deveria ser, e eu defendo isso muito, que é, bem, o Estado devia ser tão mínimo quanto quem definia a lei, quem regulava sobre essa lei e quem depois punia ou não de acordo com a execução da lei. A partir daí, acho que a iniciativa privada, o indivíduo, é quem deve fazer isso, sendo que algumas das coisas, porque o mercado não existe, eventualmente esses sim são investimentos do Estado, mas ainda assim, a cada momento, eventualmente o Estado, quando ele ter dimensão de mercado, deixá-lo gerir e fluir. Porque quando eu olho para aqueles números, ontem falava assim imenso, porque aqui se tinha falado de Salazar, uma das coisas que se olhava para aquela gestão, tirando as partes negativas todas, é as finanças. E não estou a falar da economia, as finanças. E as finanças eram determinadas com a riqueza que nós produzimos, e por isso nós não tínhamos dívida. Hoje, imagino que eu sou gestor de uma empresa, e se eu não tenho limite de fazer dívida, bem, eu até podia ser o maior empresário do mundo. E o que acontece aqui é que nós olhamos para isto, e hoje, por causa também comentei há bocado, por causa de uma história da Ryanair, que estavam chateados e o ministro não concordava com isso, bem, se nós queremos ter a independência nas nossas ideias e não ser questionados em nada, bem, então temos que gerar a nossa riqueza, não ter a dívida e fazer o que queremos, não é? E, portanto, acho que devia haver aqui uma segmentação entre a riqueza produtiva como base para a gestão e a determinação da dimensão do Estado. Nuno Fernandes, precisamos de menos Estado ou, sobretudo, de melhor Estado, mais bem gerido, menos administrativo, burocrático? Obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os meus companheiros de painel. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Jorge e ao Paulo terem-me convidado outra vez este ano, ainda que tenha dado tanto trabalho o ano passado, quando vim de cadeira de rodas, voltaram a convidar-me. Fico muito contente de estar aqui este ano com duas pernas inteiras. Eu queria pôr aqui um caveat sobre as minhas palavras, que vou falar sobre o Estado, mas também sobre as empresas, que é um tema do nosso painel, que eu passei a maior parte da minha vida adulta fora de Portugal. A minha atividade profissional continua a ser maioritariamente fora, embora em 2016 tenha tomado a iniciativa de voltar para Portugal para que os meus filhos ainda cresçam aqui e tenham raízes portuguesas e consiga, de alguma forma, ainda serem portugueses para o futuro. Tenho
Sinto-me um privilegiado profissionalmente e também isto me marca um bocadinho o que eu vou dizer daqui para a frente, porque tenho estado basicamente a trabalhar em escolas de gestão de topo, tenho trabalhado 50% do meu tempo com empresas internacionais de referência, como consultor, como membro do board, isto tudo, e tenho tido, com este convite, tive bastante tempo a refletir o que é que eu iria dizer aqui, porque de facto já fiz várias intervenções deste género, mas acho que o tema aqui e o foco e o local onde estamos a falar acho que é bastante mais relevante, mas onde eu vou passar algumas mensagens que não são de todos consensuais e de certeza não vão ser consensuais mesmo para algumas pessoas nesta sala. Eu acho que para além do Estado, e respondendo à pergunta direta, para além do Estado, acho que tudo, concordo com tudo, todos esses que disse, menos Estado, menos burocrático, mais isso, todos, acho que é todos importante. Mas acho que para além do Estado há um papel muito importante das empresas. Eu gostava que, talvez na segunda ronda, então, de ter um bocadinho mais tempo para falar das empresas, porque eu acredito que não é só o Estado, não é só o Governo, e nós temos que saber viver para além disso. E acho que há fundamentalmente 3 temas que para mim são fundamentais para as empresas, que não têm nada a ver com o Estado, que é o mundo mudou desde 2000 e nós associamos a moeda única, à Europa, tudo isso, confundimos isto tudo, mas a realidade é que houve imensos choques estruturais no mundo desde o ano 2000, que não tem nada a ver com a moeda única. E nós tendemos a ignorar esses choques e o que é que eles significam para Portugal. A gestão no século XXI é diferente da gestão anterior, tem que ser diferente. E a gestão das empresas e a governação dessas empresas tem que ser diferente. E o terceiro tema é as pessoas e o talento. As empresas dependem de pessoas, dependem de talento e, portanto, acho que isso são temas muito importantes que pouco têm a ver com o Estado. Indo ao Estado, que... Eu acho que, em primeiro lugar, o Estado tem um papel que tem a ver com a alocação dos recursos, dá sinais à economia. E neste momento, o que nós temos vivido nos últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, é um sinal de investir com baixo risco e baixa rentabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? É muito fácil para os nossos empresários fazerem negócios com o Estado, é garantido. Tem um problema, é que é de baixo risco, é de baixa rentabilidade, mas para além disso não os prepara para o mundo. E como eu disse, o mundo mudou. E nós não temos empresas preparadas para o mundo porque as empresas têm estado agarradas ao Estado. Temos muito corporativismo, temos um foco muito grande em coisas de baixo valor acrescentado, baixa competitividade internacional, quando as cadeias de valor internacionais são completamente diferentes hoje do que eram há 10 anos e há 20 anos. E temos um Estado que normalmente faz muitos investimentos estratégicos e muitas decisões estratégicas. Normalmente, estratégico, numa linguagem financeira como eu sou financeiro, estratégico tem um sinal muito simples. É algo que perde dinheiro, mas que temos amigos para ajudar. É isso que significa estratégico. Porque se de facto fosse uma coisa importante, porquê é que não é feita pelo mercado, porquê é que não é feita por privados? Ou seja, é preciso nós pensarmos o que é que realmente, quais é que são as falhas de mercado que levam a que tenha que ser o Estado a fazer determinado produto, determinado serviço. E há muito poucas falhas de mercado. Há, obviamente, na segurança nacional, é óbvio, mas há muito poucas outras falhas de mercado. E eu sinto-me envergonhado com escolhas que vejo nós fazermos, quer CAPEX, quer OPEX, em Portugal, porque eu acho que nós temos escolhas, mesmo com este governo, supostamente de esquerda, temos escolhas elitistas sem qualquer racional. Vou só dar um exemplo. E envergonham-me como pessoa, quando me deparo com elas. Como disse, regressei em 2016 e vejo-me agora numa situação em que estou a pagar 500 euros anuais de propinas por um filho na universidade. Uma universidade excelente, ensino superior português, e pago 500 euros anuais de propinas. É uma vergonha. A minha empregada doméstica paga 200 euros por mês para ter um ATL e para ter explicadores que substituam o mau ensino público que tem. Muito bem. E tem um problema, é que ela não tem escolha. Não tem escolha onde é que põe os filhos na escola e não tem escolha que os professores faltem aos filhos dela. E, portanto, ela tem que gastar 200 euros por mês, eu tenho que gastar 500 euros por ano. Eu vou pegar nesse tema, Nuno, se não se importa, e passava já aqui à Mariana. Deixa-me dar outro exemplo, André. Só uma coisa, que é os manuais escolares, grátis, fantástico. As editoras adoram. Lá está, um exemplo muito claro. As editoras adoram. É um negócio simples, fácil, com um cliente cativo que vai ficar lá para sempre. O que é que nós temos como resultado? Temos conteúdos fracos, não temos concorrência e eu só vou fazer aqui, eu disse o estrangeirado, eu sei que estas coisas têm um certo risco, mas vivi 10 anos na Suíça. A Suíça tem um PIB per capita ligeiramente superior ao português, como imaginam. Tem um superávit público bastante grande e durante esta pandemia, por exemplo, eles podiam pagar o salário a todos os suíços durante 2 anos e mesmo assim não chegavam a 60% do critério de Maastricht, quando existia Maastricht. Os livros da escola dos meus filhos na Suíça
eu tinha que os devolver todos os anos à escola. Os livros eram da escola. Emprestavam-me. Se eu os estragasse, tinha que os pagar. Se os sublinhasse, tinha que pagar. O que é que eles faziam? Esses livros duravam 7 ou 8 anos. E o que eles faziam para garantir uma equidade entre todas as classes escolares era coisas muito simples. Era, não existem trabalhos para casa, porque obviamente que trabalhos para casa, nós sabemos que pais mais educados ajudam os filhos. Não há trabalhos para casa, o ensino é na escola. Os materiais básicos do ensino são dados. Papel, lápis, canetas, isso é dado a todos. Mas os livros, porquê é que eu hei de ficar com livros? Os livros são da escola e eram devolvidos. O que é que nós fazemos em Portugal? Gastamos dezenas de milhões de euros anualmente para editoras no âmbito do corporativismo. Mais nada. Mariana, eu gostava de ir a este tema da educação, enfim, porque é de facto uma das funções que mais pesa no Estado. Enfim, ainda recentemente saíram aqueles polémicos rankings, já não sei para alguma polémica, das escolas, com base nas notas dos exames de acesso ao ensino superior e, enfim, invariavelmente as escolas públicas aparecem sempre bastante mais abaixo das escolas privadas. O que é que está a falhar aqui nesta função do Estado de promover, ainda por cima, a equidade através da educação? Muito obrigada e, antes de mais, boa tarde a todos e obrigada ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona pelo convite. É, sem dúvida, um prazer estar aqui. Respondendo à questão, o que está a falhar na educação em concreto é exatamente a falta de autonomia que existe nas escolas. Nós temos uma educação que depende do Estado Central em toda a sua execução, tanto no recebimento de fundos, nas infraestruturas, nos próprios programas, a colocação de professores, etc. Tudo isso é feito e é distribuído pelo Estado Central. E, de facto, eu acho que é preciso fazer grandes reformas ao nível da educação, reformas que permitam haver verdadeira liberdade de escolha, porque esta ideia também de andarmos na escola conforme a nossa morada é algo que eu considero profundamente limitador. As pessoas devem poder escolher o sítio onde querem aprender e isso vai, obviamente, permitir que as escolas, todas elas entre si, sejam privadas, sejam públicas, compitam entre elas. É dessa competição que depois vem também o aumento da qualidade na prestação ou no serviço da educação e do ensino em si. Portanto, o Estado, em grande medida, deve sim ser um financiador da educação e não um prestador. E, portanto, ao financiar o aluno e não a escola, permite que o aluno escolha onde é que quer aprender. E o aluno, por sua vez, entrega esse financiamento que recebeu do Estado à escola. E, portanto, isso sim permitirá verdadeiramente a possibilidade de eu escolher onde quero aprender e de eu poder determinar onde é que os meus filhos vão estudar. Desta forma também permite-se que a própria escola tenha muito mais autonomia, porque não está lá dependente do Estado em si mesmo, nem dos financiamentos diretos do Estado, mas sim dependente da escolha dos alunos. Portanto, tem mais autonomia e mais liberdade de atuação. O que é que isto implica? Implica que a escola tenha capacidade de atrair os alunos, e isto faz com que se promova a competitividade. Essa promoção da competitividade aumenta, sem dúvida, a qualidade, porque vamos ter as escolas preocupadas e centradas em si mesmas, podendo escolher os professores que lá lecionam, porque esta questão, de facto, da colocação de professores é uma situação profundamente abjeta, portanto, com isto consegue-se, na minha opinião, obviamente, melhorar a qualidade do ensino na sua globalidade. Só uma nota final também, relativamente aos próprios conteúdos programáticos, também permitir, obviamente que deve haver uma base semelhante, mas permitir também que possa haver liberdade na adequação dos conteúdos àquela que é a realidade de cada escola. Joaquim, quer fazer uma Sim, apresentação mais genérica, não é? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite.
Obviamente, quando se fala no último painel e quase no final, há muita coisa que já foi dita, mas eu gostava de passar 3 ou 4 mensagens que me parecem que são importantes. A primeira, como já aqui foi dito, nos últimos 20 anos Portugal estagnou e nos últimos 25 anos o Partido Socialista governou 18 e o Partido Social Democrata, com o CDS, governou 7. Mas esses 7, é importante também lembrar, os primeiros 3 foram em emergência financeira e depois os 4, mais tarde, foram já em calamidade financeira com a Troika. E, portanto, o centro-direita, ou a direita, ou como lhe quiser, o espaço não socialista, como eu lhe gosto de chamar, nos últimos 25 anos, nunca pôde governar com aquele que eu acho que é o seu verdadeiro programa. Mas, de facto, houve ao longo aqui destes 2 dias uma questão que eu acho que é a questão essencial. O que é que nós queremos nas políticas públicas? O que é que nós queremos enquanto sociedade, enquanto economia e enquanto Estado? E essa é que deve ser a nossa base de entendimento, porque é a partir daí que criamos uma alternativa. E, na minha opinião, essa base de entendimento tem que partir de 3 pilares. O primeiro tem a ver com o Estado Social. Nós não construímos um país numa folha de papel. Portugal é um país pobre e desigual. Basta pensar que a mediana de salários são 850 euros, a mediana. Basta pensar que 20% das pessoas que trabalham são pobres, as que trabalham. E, curiosamente, foi dito aqui ao longo dos 2 dias que todos os países europeus, com exceção da Bulgária, já nos ultrapassaram em rendimento quando medida em paridades de poder de compra, mas a maior parte desses países são menos desiguais do que Portugal. Portanto, há um mito de que a Europa de Leste cresce por ter um modelo desigual. Isso é falso. É falso para a República Checa, é falso para os países bálticos, só não é falso para a tal Bulgária que ainda está atrás de nós e para a Roménia, que está um bocadinho à nossa frente. Esse, para mim, é o primeiro vetor. O segundo vetor é o elevador social. A verdade é que todos nós temos um mandamento não escrito. Darás aos teus filhos mais e melhor do que aquilo que recebeste dos teus pais. E isso já não é verdade para as gerações mais novas deste país. E, portanto, quando eu olho para os meus melhores alunos na faculdade e vejo que muitos deles têm que ir para fora para se realizarem, para subirem, para terem o tal elevador social, é porque o nosso modelo, de facto, falhou. E o terceiro aspecto, que é o elefante na sala, é porque é que a economia portuguesa não cresce e porque é que a economia portuguesa é tão pouco competitiva. E, portanto, as políticas públicas deviam estar centradas, focadas em resolver os problemas da competitividade e da produtividade da economia portuguesa, porque é esse crescimento e é essa criação de riqueza que depois corrige as desigualdades, seja diretamente no mercado, porque estes países de leste têm menos desigualdade antes das transferências sociais e que depois também gera os recursos para as funções sociais do Estado e para aquilo que deve ser verdadeiramente a função do Estado. Falhas de mercado, como dizia o Nuno, e as externalidades positivas da educação e da saúde, como dizia a Mariana. E, portanto, eu acho que quando olhamos para o Estado, nós temos muita despesa corrente primária. Eu sei que alguns vão dizer, mas estamos na média europeia. Pois, mas a média europeia está influenciada por países que não são nossos concorrentes. A Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, etc. Quando nós olhamos para os nossos concorrentes, que é basicamente o sul da Europa e o leste, nós temos a segunda ou a terceira maior despesa corrente primária. E, portanto, temos, de facto, um peso do Estado excessivo para a quantidade de riqueza que criamos. E, portanto, eu acho que temos 3 níveis de atuação no Estado. Nas funções de soberania, que são os pilares da nação, temos de ter um Estado forte, o Estado cumpra essa missão. Na regulação, temos de ter um Estado competente e independente. E depois, na parte social e de infraestruturas, temos de ter um Estado eficiente, atuando nos 3 setores, público, social e privado. Portanto, não podemos ter o preconceito de quem é que presta o serviço. O que temos que garantir é que nenhum português deixa de ter cuidados de saúde, nenhum jovem deixa de ter as oportunidades de ensino e de trabalho que merece e que todos têm um mínimo de vida condigno. Quem presta esses serviços é relevante porque aquilo que queremos é que sejam eficientes. E, portanto, eu acho que há 4 grandes questões. Qual é a qualidade das nossas instituições, o capital humano e a educação, a competitividade e depois o grande problema dos próximos 15 ou 20 anos que ninguém fala, que é o inverno demográfico.
E, portanto, nós precisamos de atuar na reconfiguração do Estado. Eu tenho para mim que a reforma essencial é a reforma da gestão financeira do setor público. O setor público é basicamente gerido com regras dos anos 80 e ainda algumas dos anos 60, portanto, de uma forma completamente anacrónica e como, sobretudo, o Rui e o Dr. Paulo Bobone, que são os dois gestores aqui presentes, enfim, a Mariana também e o Nuno, um gestor que não tem informação dificilmente pode decidir bem, ou pelo menos a sua decisão vai ser mais de wild guess do que propriamente informada. E, portanto, volto ao início, o que é que nós queremos, qual é a nossa base alternativa e quais são os nossos valores. E esses valores, para mim, são claros. Democracia e Estado de Direito, direitos humanos, Europa e NATO, economia competitiva, Estado social, tecnologia, digitalização, descarbonização, ensino e educação e igualdade de oportunidades, menos carga fiscal e contas públicas equilibradas e uma sociedade plural. Quem aceitar estes valores no espaço não socialista é bem-vindo. E como dizia uma figura que não era do nosso espaço, mas que cantava soberbamente bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Bruno Bobone, uma das razões porque o Estado português é pouco eficiente é porque, em vez de zelar pelo interesse geral, em vez de ajudar todos, ajuda-se sobretudo a si próprio? Bom, deixe-me começar por agradecer também ao Jorge e ao Paulo a possibilidade de estar aqui. Também agradecer ao Dr. Pedro Passos Coelho o trabalho desempenhado durante aqueles anos tão duros, tão difíceis. Tive a oportunidade de escrever um artigo na altura a agradecer-lhe, mas agora pessoalmente, sem lhe ver a cara, infelizmente, gostava mais de estar aí com um à vontade diferente, mas não deixava de lhe agradecer. Falar sobre o peso do Estado. Bem, eu falar sobre o peso é uma coisa que eu faço toda a vida, com a minha mulher constantemente. Eu acho que todos nós estamos de acordo. Nós queremos menos Estado e queremos uma economia privada forte e responsável. Isso não há maneira de fazer. Se o Estado abusa daquilo que faz, claro, se é gordo, abusa, é normal. Agora, o nosso problema maior é que, se nós não tivermos uma solução política que defenda verdadeiramente os valores da direita e que seja vencedora, nós não vamos sair desta cepa torta. Porque podemos continuar a queixar-nos, a criticar e a dizer o que quisermos, que nós não vamos chegar a lado nenhum. Vamos estar nesta sala com grande mérito, como já referi, mas não vamos sair daqui para fora. E daqui para fora é que é o mundo. E o mundo precisa de mudar. Na nossa perspectiva, Portugal tem que mudar. E, portanto, nós temos que ter um projeto que seja aglutinador, que seja motivador, que faça as pessoas saírem de casa, que faça as pessoas virem para a rua, que faça as pessoas baterem-se por um Portugal que querem mais, que querem fazer mais. E é isso que eu acho que nós temos que fazer. Nós temos que defender uma postura de compromisso, um projeto que tenha uma postura de compromisso, um projeto centrado na pessoa, no valor da pessoa humana, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos, e aí tem que dizer, a direita muitas vezes se esquece da pessoa. A pessoa é fundamental. Nós temos que criar riqueza, com certeza, mas é para distribuir às pessoas, não é para ficar em lado nenhum. E isso é uma questão que a direita fala pouco. Por outro lado, temos que tomar conta do bem comum. Temos que valorizar a iniciativa privada, criando riqueza e distribuindo essa riqueza. Um projeto que recupere as áreas sociais, que recupere os desafios da sustentabilidade, que recupere a cultura. Todas as áreas que a esquerda, ao longo dos últimos anos, se vem apropriando, sem razão nenhuma. Sempre foram projetos da direita. A direita sempre os defendeu. Aliás, dou-vos aqui dois exemplos. Carlos Pimenta, com o ambiente, e muito mais antiga, a Igreja Católica com a ação social. Isto não é projeto da esquerda e nós temos de tomar conta dele. São projetos que são fundamentais para que a população adira a este projeto. Nós temos de ter um projeto que vá buscar as pessoas da direita, sem dúvida nenhuma, mas tem que ir buscar as pessoas do centro, porque senão, mais uma vez, não será vencedor. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de lideranças que corporizem este projeto, que devolvam a confiança aos portugueses. Nós, se não formos à casa dos portugueses, buscá-los para virem atrás de nós, para estarem disponíveis a lutar por nós, nós vamos continuar a ser socialistas por 20 anos e não vamos sair daqui. É fundamental que nós tenhamos lideranças com seriedade, com rigor, com competência, mas, acima de tudo,
com atenção ao cidadão. E essa é a questão que eu acho fundamental. Nós temos que nos preocupar que cada cidadão tenha uma vida digna. Nós não podemos abdicar de trazer os nossos concidadãos a uma vida de dignidade. Isso, naturalmente, exige produtividade. Mas também exige que, depois de criar a produtividade, ela seja redistribuída pelas pessoas que contribuíram para essa produtividade. Hoje, eu acho, é a minha opinião, nós temos a gênese de um projeto que se baseia nestas ideias. A candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa é baseada claramente nestas ideias. Na ideia do cuidado das pessoas, na ideia do profissionalismo, da disponibilidade do bem comum e da disponibilidade própria, que ele próprio saiu para dar. Eu acho que é fundamental aproveitarmos este momento, darmos um passo muito grande, transformar este momento num momento de esperança, mobilizar todos, construir um futuro com base neste projeto e partir definitivamente para voltar a ganhar Portugal. Muito obrigado. Álvaro, eu ia-lhe dar uns minutos para, se calhar, veja se isso já está não sei se está a funcionar. Acho que sim. E eu para, agradeço. Sim, para tentar, enfim, se calhar explorar aí algum tema que não teve tempo ali. Eu achei, enfim, interessante, por exemplo, como é que uma economia de mercado pode ajudar nesse processo distributivo, por exemplo. Pronto. Eu sacrifiquei a apresentação em benefício do debate, porque já íamos muito tarde no nosso alinhamento e achei que era muito mais produtivo numa sessão destas ter um debate, propriamente estar aqui a expor uma situação que era muito mais de um referencial de análise e que eu, apesar de tudo, acho que foi apanhado. A ideia que eu gostava de trazer para aqui é que, se eu trouxer a economia para o debate da política, a ideia é qual é a melhor maneira de alocar recursos numa sociedade. E se há uma coisa que é inegável, e que é inegável da esquerda à direita e no espaço de liberdade, é que os mercados são, até hoje, a forma conhecida, ou melhor dizendo, a forma que existe e estudada, que melhor faz a alocação de recursos na sociedade, dentro de determinado conjunto de circunstâncias. Ou seja, exceto naquelas circunstâncias nas quais os mercados falham, coisas que já aqui foram faladas e que são subejamente conhecidas na economia. O que eu acho que depois desvirtua o debate, e é o que me preocupou a mim, sobretudo no título desta intervenção, é colocar os mercados contra o Estado. Porque, na realidade, a questão não é dos mercados contra o Estado, é a maneira como o Estado define ou delimita esses mercados e se deixa, em determinadas circunstâncias, aprisionar por certas empresas ou não, privatizando mercados. Vejam o tema, por exemplo, das rendas, ou das rendas excessivas, que é um tema que explora Portugal há décadas. O tema que o Nuno há pouco falava do investimento de baixo risco, ou até, talvez, o investimento também de baixo risco do próprio Estado. O exemplo que há pouco das farmacêuticas foi propositado. Quando eu tenho um Estado que está mais preocupado em redistribuir do que propriamente em investir e assumir riscos que não são verdadeiramente percebidos pela comunidade, eu tenho pouco crescimento económico. E por isso que me preocupa a mim é a maneira como este Estado é capaz de disciplinar duas coisas. É capaz de disciplinar as empresas, no sentido de evitar que elas sejam, de facto, os rent seekers que eu lhe pus, ou seja, os exploradores de rendas, os exploradores das ineficiências do mercado, e, simultaneamente, seja capaz de devolver ao mercado aquilo que ele faz de bem. E eu encontro erros nos dois sítios, porque encontro erros, por isso é que eu dizia logo no início, eu sou acusado de um ultraliberal, de um neoliberal pela malta mais à esquerda, e sou acusado de um profundo esquerdista pela malta mais empresarial, se vocês quiserem. Porquê? Porque a ideia de que o Estado, quando não deixa os mercados funcionar e se apropria deles, eu podia dar um exemplo, por exemplo, da TAP, que opera num mercado concorrencial, profundamente concorrencial, não à escala doméstica, mas, por exemplo, à escala europeia. A minha pergunta é porque é que o Estado tem que ser dono de uma TAP? Okay? E, portanto, o meu tema aqui é, se eu, enquanto Estado, me aproprio de uma empresa, estou a estatizar um mercado. E, ao estatizar o mercado, estou a impedir a liberdade de iniciativa. Todos os mercados são estatizáveis? Eu direi, não. Há mercados estatizáveis? Há. E nós falamos aqui sobre eles há longe. Falamos sobre a educação, por exemplo. É um mercado estatizável. Estatizável em parte, pelo menos na oferta, ou seja, eu não vou diminuir a despesa do Estado nos 40% que aqui estavam, e nós podíamos ver as séries portuguesas e andamos para longe na história e vemos que a despesa do Estado, historicamente, pelo menos nos últimos 30 anos, não anda muito longe destes 40%. 38%, 40%. Possivelmente a repartição é diferente, por funções de soberania, na educação, na saúde. Agora, eu podia fazê-la de maneira diferente. Eu podia fazer uma solução americana, como fez Biden, ou como fez eventualmente logo no final Trump, que é distribuir um cheque a cada um e permitir a cada um ir aos mercados e exercer o seu direito.
ou eu posso fazer uma solução mais europeia, que é no sentido de promover uma política industrial, condicionar mercados. E por isso o que eu quero aqui, sobretudo, debater é até que ponto a relação Estado e empresas é uma relação de promiscuidade, naquilo que os ingleses chamam de chronic capitalism, portanto, em que, de facto, tenho um Estado capturado pelas empresas, ou tenho empresas capturadas pelo Estado, e que, de forma a que isso depois se reflete naquelas estatísticas que eu mostrei ali há pouco. Temos 1000 empresas, 1000 grandes empresas. Dizia-se há pouco aqui, Portugal, o Alberto Castro dizia há pouco, Portugal não é um pequeno país na União Europeia, é um país médio na União Europeia. Para países semelhantes, eu tenho, se calhar, maior número de maiores empresas. Eu tenho uma filha que tem 23 anos, que não está a trabalhar em Portugal, mas quando se coloca perante a oportunidade empresarial, o próprio tecido empresarial não tem exatamente a mesma percepção, e por isso é que eu falo da eficiência também das instituições privadas, ou só se quiserem das políticas privadas, não tem a mesma percepção perante o que são carreiras profissionais. Nós falamos aqui que precisamos de dar mais oportunidade aos jovens, maiores remunerações, eu só as consigo dar quando as empresas têm produtividade. E eu dei-vos exemplos que ali estavam em cima. O tecido português é maioritariamente micro-nano-económico, que não ganha economias de escala, que não ganha complexidade, que não é capaz de ser produtivo e, naturalmente, não é capaz de pagar. E, portanto, o meu tema aqui é, sobretudo, quanto é que eu tenho um Estado, que é um Estado que defende os mercados, sem que isso seja uma ideologia forçosamente de esquerda ou de direita, mas seja simplesmente um esquema, um tema de eficiência. Porque a ideologia de esquerda e de direita mete-se depois na dimensão do Estado. E para isso, os economistas também estão fartos de explicar, bem ou mal, que é possível desenhar políticas redistributivas, mais ou menos distorcedoras. Nós falávamos há pouco, por exemplo, peço desculpa, possivelmente vou-me alongar um bocadinho mais daquilo que seria devido, mas por compensação daquilo que estava ali há pouco e não fiz. Segunda ronda. São 30 segundos mesmo. Eu hoje tenho as empresas a tentar viver com um novo modelo de capitalismo, certo? Nós temos na mente a ideia do capitalismo privado, no sentido que o capital é financiamento privado, mas verdadeiramente quando eu olho à escala global, o grande sucesso do capitalismo não está no capitalismo privado, basta, por exemplo, pensar na China. E isso influencia a maneira como as empresas se comportam. Eu hoje tenho nas empresas, por exemplo, europeias, uma preocupação grande, sem crítica, naturalmente, e bem-vinda, com a transição ambiental, com a sustentabilidade energética. O que significa que eu estou a colocar dentro de uma instituição não mercado responsabilidades sociais que já existiram no passado. Reparem, se eu pensar em Adam Smith nunca lhe passou pela cabeça, seguramente, que as pessoas que tomavam a sua decisão individual, e ele de facto diz isso no livro da Teoria dos Sentimentos Morais, as pessoas sentiam realização com uma comunidade de partilha, com uma comunidade de solidariedade. Isto é um espaço de liberdade. Agora, se a sociedade ocidental se fragmentou, ou se quiserem de outra maneira, aquilo que falávamos há pouco, se tribalizou e alimentado pela comunicação, pela rede dos mídias, portanto, estou a falar dos social media, possivelmente o que eu tenho é uma sociedade com menos valores. Ou seja, estou a viver numa sociedade completamente diferente. E por isso, quando digo as respostas do futuro não podem ser feitas com base nos olhos do passado, é no sentido de que eu tenho hoje um contexto completamente diferente, e por isso foi esse o meu tema, a separação, a radicalização esquerda-direita, e falava-se há pouco, hoje à tarde, e por isso é que eu acho que este congresso foi excepcional, sobre o framing do discurso, coloca etiquetas em coisas que de facto hoje não fazem sentido. E, portanto, esse é o meu tema de reflexão, naturalmente, sem grandes respostas. Por isso, deixo só por aqui para já. Obrigado, Álvaro. E eu pegava um bocadinho nessa dica do papel das empresas. Enfim, há um professor da Universidade de Oxford, Colin Mayer, que é coordenador do Future of the Corporation, da British Academy, e que diz que os Estados têm de apoiar mais os negócios e as empresas têm de desempenhar uma função mais social. Rui Paiva, concorda com esta acessão? Eu gostava de não responder a isso, porque gostava de responder a outra coisa, porque Bruno quer responder, já tenho aqui um candidato. Porque isto é mais, a uma altura, porque o debate tinha sido muito mais interessante, porque acho que cativa muito mais. Nós estamos aqui a discutir uma coisa que é as organizações, elas sendo Estado, sendo empresas, como é que se devem comportar. Mas depois há outra dimensão,
que é a dimensão da política. E o que o Bruno dizia era como é que tomamos conta disto para... E são duas dimensões que não encaixam. Porque não encaixam porque, na verdade, o discurso da esquerda é muito mais apelativo, porque é um discurso distributivo. As pessoas querem que se distribua. Enquanto o discurso da direita é um discurso reprodutivo, tem que se produzir para se poder distribuir. E esse elapse time de uma coisa à outra, o que está a funcionar, e o Pedro está aqui, sabe bem disso, ele teve a preocupar-se a construir. E quando naturalmente poderia chegar à altura de começar a poder distribuir, porque era obviamente o que queria fazer, não chegou a cumprir esse tempo. E politicamente tem que se fazer diferente no tempo, não é? E portanto tem que se começar a produzir, distribuindo logo, não é? E como é que isso se faz? Pela dívida, não é? O que temos hoje em dia, feito isso, foi pela dívida. Nós dizemos 250 bilhões exatamente por causa disso. Portanto, o que nós temos que, se tivermos que arranjar um argumentário, é qual é o argumentário de conseguir produzir, que eu também não sei como é, que é como é que se consegue produzir e distribuir ao mesmo tempo. No nível em que a dívida não nos colapse esse momento, porque basta aumentar um bocado a inflação e isto colapse-nos logo no momento. Portanto, esta história é toda muito engraçada no dinamismo, mas o outro é muito mais apelativo no momento. Agora, é verdade que o outro tem um fim, que nós sabemos que tem um fim, porque quando não houver nada mais para distribuir, acontece exatamente o que aconteceu aos outros todos. Mas enquanto existir a direita, numa determinada altura, a ir lá resolver o problema para depois haver mais um bocadinho de espaço para distribuir e a dívida ser também mais um colateral adicional, nós vamos vivendo nestes períodos. É por isso que dizia o Jorge Black há bocado que era que venham as condições com a bazuca, não é? Que venham as condições que nos obriguem a cumprir um conjunto de regras para que nós não passamos logo para a fase seguinte. E, portanto, esta dupla dimensão, se a direita quer tomar uma ação ativa, tem, na verdade, que pensar neste formato que não está intrínseco no pensamento, e bem, não está intrínseco, mas não vai funcionar na sociedade que nós temos. A solução para isso, na verdade, é a literacia, não é? Mas a literacia, infelizmente, demora muito tempo. E o tempo que demora essa literacia, até que nós cheguemos lá, eventualmente podemos viver um colapso, e era isso que não gostamos de viver. Muito bem. Sim, enfim, a lógica é que, de facto, o papel das empresas também é aqui fundamental, não é? E como é que se mostra que elas também têm um papel neste tema da social e da distribuição, não é? Da mesma maneira, faz-se no Estado como se faz nas empresas através da participação. E, portanto, é preciso trazer as pessoas a participar e, a partir daí, é mais fácil que elas, em conjunto connosco, sejam capazes de levar por diante. Mas eu tenho uma particularidade, eu sou um anormal, porque num tempo de startups eu tenho uma empresa que faz este ano 250 anos. E, portanto, é realmente uma coisa que não é comum. E tenho uma empresa que, pelo que percebi ali pelo Bruno, é também uma anormalidade, porque eu nunca trabalhei com o Estado. E, portanto, não sei o que é isso. Tenho uma empresa que vive no mercado internacional, portanto, com uma exigência de competitividade extraordinária. E eu vou-vos dizer uma coisa, esta empresa chegou aos 250 anos por uma única razão. É claro que foi sempre porque tinha bons gestores para criar riqueza, senão não tínhamos cá chegado. Mas não foi essa a razão dos 250 anos, porque muitas outras empresas também têm bons gestores. Foi pela maneira como nós sempre interpretámos as pessoas que trabalhavam connosco. As pessoas que trabalham naquela empresa são pessoas. E como pessoas são tratadas como pessoas. E como pessoas são distribuídos os rendimentos às pessoas, mas também são exigidos esforços nos momentos da... Aliás, o Rui pode falar, porque as empresas hoje, de facto, as empresas mais tecnológicas, as empresas mais evoluídas, têm este tratamento com o seu pessoal. Até porque senão perdem-no. E, portanto, não é por uma questão de convicção, é por uma questão de necessidade. Pois nós foi por convicção, foi uma sorte. Mas, de qualquer maneira, isto é trazer as pessoas à participação. E aquilo que se faz nas empresas pode-se fazer no Estado, e é esse o caminho. É fundamental a direita produzir, é fundamental a direita distribuir. Não podemos distribuir muito, temos que os fazer participar para, connosco, chegarmos à conclusão. E isso é fundamental. Mas é possível. E tem que ser antes do momento em que eles gastem tudo. Exatamente. Porque quando eles gastarem tudo é que não temos solução.
Nuno. Quero agora então elaborar sobre a parte das mudanças que de facto têm de ser... Isto é uma grande foto. Isto é grande foto, hein? Parece que podemos tentar prosseguir. Nuno. Sim. Tinha-lhe dado a palavra porque tinha o resto da sua apresentação para partilhar connosco. Certo, obrigado. Eu queria voltar então àqueles 3 pontos que eu referi que têm muito a ver com a gestão empresarial e que têm a ver com as empresas. O primeiro é o mundo mudou desde o ano 2000 e isto é muito factual, os dados são muito claros. Houve várias coisas que mudaram. Em primeiro lugar, a globalização começou a acontecer particularmente a partir do ano 2000 e nós tivemos uma divergência grande que nunca aconteceu até aqui entre o que se chama mercados desenvolvidos e mercados emergentes. Segundo lugar, as fronteiras entre indústrias desapareceram e hoje em dia nós não podemos dizer o que é a Apple, quando a Apple faz mais relógios do que a indústria suíça faz. Portanto, a Apple é uma empresa de telemóveis? Não. A Amazon é uma empresa de livros? Não. A Amazon tem serve. Portanto, o que é uma indústria? Esbateu-se completamente. A Tesla não é uma empresa de carros, é uma empresa de baterias e storage de energia que vai ser muito relevante para um futuro de baixo carbono. Temos uma alteração demográfica muito grande e nós olhamos para o inverno demográfico em Portugal, mas o inverno demográfico só acontece em Portugal e só acontece na Europa, que é o continente decadente a nível mundial. O resto do mundo está a crescer. Num ano, nascem... No Japão. Num ano nascem mais bebés na China do que nós temos habitantes em Portugal. Simples. Portanto, há muita gente jovem no mundo e a pirâmide etária do mundo continua a ter muita gente jovem, mas a demografia, perceber as alterações demográficas. Se eu sou uma empresa que fabrica fraldas, eu não tenho que ficar cingido ao mercado nacional que não tem bebés, mas há bebés noutros sítios. É importante perceber as coisas que mudam no mundo. A população é urbana hoje em dia, não era há uns anos. E, portanto, todas estas alterações no mundo têm muitas implicações para as formas como nós gerimos as empresas e implica que os gestores têm que ter este conhecimento. Eu vou só dar um exemplo, quer dizer, globalização. Podia dar exemplos para todos estes. As exportações de Portugal... Eu em 2014, a apresentar o relatório de competitividade do IMD, na altura em Portugal, apresentei um dado português que é quanto é que Portugal exporta para a China. E Portugal exportava em 2014 para a China 1.000 milhões de euros, que era menos do que Portugal exportava para a Bélgica. Eu achei aquilo um bocado caricato. E fui algo crítico. A maior parte dos empresários que estava na audiência ficou incrédulo, disse que ou eu estou errado ou criticou-me por qualquer coisa. Em vez de aceitar que, de facto, nós exportamos mais para a Bélgica que para os chamados BRIC, que representam 50% da população mundial. Bom, tem que ser assim? Não tem que ser assim. Porque países da nossa dimensão, e só para dar exemplo da Holanda, por exemplo, exporta 16 bilhões, ou seja, 16 vezes mais que Portugal. A Bélgica, 8 vezes mais que Portugal. A Suíça, 30 vezes mais que Portugal. Olhamos para 2020, o que é que se passou? Nós ainda exportamos menos para a China hoje em dia. Em 2020, menos que em 2014. E, portanto, nós continuamos fechados neste mundo em que ficamos muito contentes de exportar para a Espanha. Exportar para a Espanha eu acho que nem se chama exportação. Eu devia ser proibido dizer que eu exporto para a Espanha. Não é? Como foi dito aqui, do Porto ou de Lisboa a Madrid paga-se menos que portagem que para Faro. Isso, ou seja, é uma terceira região autónoma. Nós não exportamos para a Madeira e para os Açores de Viseu. Quer dizer, é uma terceira região autónoma em Espanha. Agora, os países de facto crescem. Isto é importante nós percebermos porquê. Porque não se consegue gerir uma empresa competitiva se não se percebe o que é que se passa no mundo. Bom, isto é a primeira coisa que eu queria falar, é as mudanças do mundo. A segunda coisa muito importante tem a ver com a escala, e foi aqui referido. Quando nós olhamos para as nossas empresas, nós temos um mundo dual em Portugal. É mesmo um mundo completamente dual. Nós temos as empresas grandes, que são só 1000, que são tão produtivas como a média comunitária.
E depois temos as médias, as pequenas e as micro, que têm 69, 65 e 40. As microempresas é que são muito pouco produtivas. Ou seja, nós temos um problema de escala. Quando nós estamos a falar num mundo globalizado, a escala é super importante. A escala, como é que nós exportamos para a China se nós faturamos 5 mil euros por semana? Não dá. O mercado global tem custos fixos grandes. As cadeias de valor globais exigem escala. Eu não consigo entrar, se eu faço iogurtes, eu não consigo entrar num supermercado como o Lidl com a escala que eu produzo hoje em dia. Eu preciso ter uma escala muito grande. E, portanto, o que é que isto tem a ver? Tem a ver que nós incentivamos startups, que é um ridículo, não serve para nada. Nós devíamos incentivar grow-ups e políticas de fomentar grow-ups. As startups não têm servido para quase nada, porque as startups criam emprego, sim, as poucas que são bem-sucedidas não fica cá nada de valor acrescentado, enquanto o core do nosso tecido empresarial continua sem escala e sem qualquer incentivo à consolidação empresarial. Mas isto tem alguma responsabilidade do Estado. Sim, o Estado tem alguma responsabilidade nas políticas de apoio a empresas, mas, acima de tudo, tem a ver com a governação. E a governação é uma coisa que tem a ver com as empresas, também acontece no Estado, mas a governação em geral, e não vou falar de exemplos, mas todos vemos os exemplos que se passa caricatos de péssimos exemplos de governação empresarial em Portugal em muitas empresas privadas e a destruição de valor que aí vem. Portanto, nós temos um problema muito grande de conflitos de interesse e de interesses instalados, que muito pouca gente afronta e tenta alguma mudança. Bom, temos maus exemplos no setor privado e temos maus exemplos no setor público. O Estado deveria dar o exemplo. Para começar, o Estado deveria ter boa governação. Gestores públicos, dar um exemplo. Falámos hoje aqui muito da TAP. Eu até não me importo que a TAP seja... Não, quer dizer, é muito mais grave que a TAP o que se passou com os swaps. Há uma coisa que se chamava snowball swaps. Como professor de finanças, demorou-me uma semana para perceber o que é e demorou-me 5 semanas para avaliar o risco daquilo. Snowball swaps foram vendidos à Refer, à CP e à Carris. Perdemos 2 mil milhões de euros por gestores incompetentes. Esses gestores andam aí ainda. Portanto, a irresponsabilidade e a meritocracia têm que ser exigida no setor público e no setor privado. E nós não temos uma exigência de meritocracia. Temos desafios culturais. Sim, isto tem a ver, culturalmente é assim. Não é verdade, nós não temos nada genético aqui que queira dizer que é assim. Temos CR7s em todos os setores. Portugueses que se ingram lá fora. Ou seja, geneticamente o português é bom, não tem problema nenhum. Não temos nenhuma incompatibilidade genética com o sucesso. Mas o sucesso em Portugal, fisicamente, é mal visto e é penalizado. Okay? Eu queria, enfim, já não temos muito tempo, mas Mariana, eu queria Deixa-me só dizer uma última coisa sobre a dívida que foi falada aqui. Eu acho que a dívida, eu falei de algumas coisas que envergonham, eu acho que a dívida e as novas gerações, nós falámos muito pouco das novas gerações, mas as novas gerações, basicamente, e o Joaquim falou, os jovens, os mais qualificados vão para fora. Os menos qualificados ficam em Portugal a ganhar 600, 700 euros. E, portanto, os jovens nós estamos-lhes a deixar 140% de dívida, que significa 30 mil euros a cada português, se dividirmos por jovem é muito mais, mas nós, quando temos dívida, devíamos ao menos deixar uma boa herança. Nós estamos a deixar uma péssima herança para os nossos jovens. Nem recebem dívida e não recebem o que nós em finanças dizemos bons cash flows esperados no futuro. Não esperam bons cash flows no futuro. O que esperam no futuro, porquê? Porque nós... E a nossa geração e a geração anterior, nós gostamos muito de consumir e pouco de produzir. E gostamos muito de aumentar a procura sem aumentar a oferta. Mas o que é que temos que fazer? Já se sabe, quer dizer, os problemas estão muito identificados e não vale a pena, sabemos perfeitamente quais são os problemas. Mas tem problemas de governação, problemas de implementação e o Estado aí tem que sair da frente de algumas coisas, sim, porque desvia os incentivos. Só isso. Não vamos ter tempo para... Nós tínhamos um problema enorme, que as pessoas imigravam, nós agora nem esse problema temos. Eu estou a perder pessoas sentadas na sua secretária a trabalhar todas as multinacionais, porque agora aceita-se trabalhar a partir daqui, portanto nem isso vai acontecer. Nem é preciso mudar de país, não é? Mariana, eu queria ir ali um ponto, enfim, não sei se quer comentar, entretanto, algumas das coisas foram ditas, mas eu queria só ir a um ponto que foi já ali mencionado, mas que é, nós temos um país em que criticamos e parece que não gostamos, queixamos-nos muito do Estado, mas também não gostamos muito da iniciativa privada. Como é que se resolve este preconceito que, na verdade, depois penaliza-nos na altura de criar riqueza, não é? Bem, antes disso, deixe-me só dar aqui duas coisas que eu gostava de falar relativamente às possíveis soluções
para a situação e ao tema que nos traz aqui hoje, da reconfiguração do Estado. Há um tema importante que é a questão da flexibilidade do emprego, exatamente porque há uma ideia de que a flexibilidade do mercado de trabalho e do emprego está associada à precariedade, que é uma ideia que a esquerda e os partidos, até o Partido Socialista e o partido mais à esquerda, têm tentado vender, mas para mim a precariedade é aquilo a que nós assistimos hoje em dia com os contratos a prazo e com os recibos verdes. Portanto, é importante para o investimento e para as empresas e para o crescimento haver esta possibilidade de criar postos de trabalho quando há necessidade e de os poder extinguir quando também já não há essa necessidade. Permitido também criar empregos mais produtivos ao associar-se a própria remuneração à produtividade. Uma segunda ideia é também relativamente aqui à ideia de que a despesa pública cria riqueza. Isto é uma falácia, não cria, e, portanto, para mim é fundamental diminuir a despesa pública, reformular o aparelho do Estado, diminuir o número de funcionários públicos e fazer uma drástica redução dos impostos, acabar com milhares de taxas e taxinhas que existem por todo o lado, em que cidadãos e empresas têm de pagar por tudo aquilo que fazem e tudo aquilo que consomem. Menos impostos põe mais dinheiro nas mãos das pessoas. Mais dinheiro nas mãos das pessoas cria mais poupança, mais consumo, isto leva a mais investimento e, obviamente, ao desenvolvimento económico. Relativamente à questão da iniciativa privada, eu, de facto, acho que é muitíssimo importante aumentar a iniciativa privada e haver cada vez menos Estado. O Estado não tem de estar em todo o lado, não tem de estar em inúmeros setores, porque, em bom rigor, não deve lá estar e também porque não faz lá falta. Portanto, é crucial aumentar a iniciativa privada e é crucial, porque esta iniciativa privada é também ela crucial para criar riqueza e para o próprio desenvolvimento da sociedade. Algo que é fundamental para que isto aconteça é desburocratizar e agilizar processos, porque, de facto, é extremamente frustrante hoje em dia alguém querer ter um projeto e abrir uma empresa e esbarrar constantemente no Estado. Porque são precisos 1.500 papéis, porque são precisos uma enormidade de custos associados a pôr esse projeto de pé. Portanto, era importante que os processos fossem simples, rápidos, desburocratizados e que o Estado, no fundo, não fosse um obstáculo, nem uma limitação, que é o que acontece muitas vezes, a esta liberdade individual de iniciativa. O Estado tem, sim, de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento das empresas. Ok. Obrigado, Mariana, por ter terminado. Temos que acabar, mas eu queria ainda ir ao Joaquim só para lhe pôr uma questão rápida, que é, enfim, já aqui falámos do desafio demográfico, não é? No futuro, enfim, e esta conferência também é olhar para as próximas décadas, vai ser possível manter o Estado Social tal como o temos hoje, ou essa é uma área que vai ter que ser alvo de políticas públicas muito diferentes daquelas que temos hoje? Vamos lá ver. Eu comecei a minha intervenção anterior por dizer que o Estado Social não é uma bandeira de esquerda, porque o país, de facto, é pobre e desigual. Portanto, nós, se criarmos, se a tua pergunta for, se nós criarmos muito mais riqueza, vai ser possível manter o Estado Social? Bem, será pelo menos possível e o próprio Estado Social será menos necessário, porque os desequilíbrios do ponto de vista da distribuição de rendimento e das desigualdades em Portugal são muito maiores gerados no mercado, porque exatamente um país que não cresce e que não gera riqueza e, portanto, gera desigualdades no mercado e tem que ser corrigidos depois através das transferências sociais. Em 1995, o índice de desigualdade era de cerca de 39% antes das transferências sociais e reduzia-se 15 pontos percentuais com as transferências sociais. Hoje é de 43, portanto é maior, e reduz-se 25 pontos percentuais com as transferências sociais. Agora, o que nós não podemos dizer às pessoas é que nós não somos contra o Estado Social. Quer dizer, nós não somos contra apoiar os mais favorecidos e, sobretudo, nós somos a favor, qualquer português tem que ter acesso aos cuidados de saúde, qualquer jovem português tem que ter acesso à escola e às igualdades de oportunidades e todos têm direito a um nível de vida condigno.
Agora, isto não tem que ser tudo, se isto tem que ser garantido pelo Estado, não tem que ser tudo feito pelo Estado. E eu acho que há vários problemas no setor público. Eu acho que nós não podemos diabolizar o setor público. Eu sou professor numa escola pública, fui funcionário 10 anos do Ministério das Finanças, portanto, não podemos diabolizar o setor público. O setor público tem 2 problemas essenciais. Terá outros, mas eu acho que tem 2 essenciais. O primeiro é a falta de instrumentos. Como eu referi, o mais importante a fazer é uma reforma da gestão financeira do setor público para permitir que os gestores e depois todos nós, enquanto stakeholders, enquanto cidadãos e contribuintes, possamos saber o que é que o Estado produz e com que recursos. E com isso tomar decisões mais informadas. Mas depois, a segunda ação essencial é separar a função de redistribuição, que é absolutamente essencial, da função de prestação de serviços. E, infelizmente, a maior parte das entidades públicas tem que fazer as duas. E, portanto, a sua missão é, assim, uma coisa mal definida. A missão da Disney é fazer diversão para as pessoas. Uma coisa assim deste género. Muito simples, em 3 palavras. A missão de qualquer entidade pública, por regra, são 3 frases. Porque nós não conseguimos separar aquilo que é a função de redistribuição da função de prestação de serviços. E se o conseguíssemos fazer, por exemplo, o Nuno dizia, o filho dele paga 500 € por ano para andar numa faculdade de topo. Infelizmente, acho que não é o ISEG, mas é outra faculdade de topo. 500 € pago eu por cada uma das minhas filhas por mês para andar no colégio. Agora, qual é o problema da faculdade? É que o Nuno devia pagar um custo efetivo da licenciatura. E depois devia haver uma outra entidade, que não a faculdade, que não a universidade, que apoiava os alunos mais desfavorecidos e que mostrassem mérito escolar. Porque senão aquilo que acontece é que o filho do Nuno será seguramente um aluno brilhante, porque sai ao pai e o próprio pai o obriga. Mas qual é o incentivo? Quer dizer, se eu não tenho a percepção do custo, qual é o incentivo? E qual é o incentivo da faculdade em ser melhor? Se eu sei que se tiver os números cláusulos, eu vou ter aquela receita. Quer dizer, os incentivos estão trocados no setor público. E isso, aliado à falta de instrumentos de gestão, gera, de facto, uma ineficiência muito, muito significativa. Muito bem, temos que fechar. Muito obrigado aos 6. Muito obrigado.